É você, é Chagas Lopes. O fenômeno do rádio. Esse cara sou eu. Sou eu, é comigo mesmo. Estamos enveredando aqui na residência do Dr. Davi Vasconcelos. Inclusive, esta residência é acoplada ao empreendimento Equilab Saúde. E a gente vai conversar aqui detidamente sobre um assunto de muita importância para muita gente que consome remédios. Dr. Davi é um defensor do medicamento genérico. E na praça, no mercado, nós temos 3 espécies de remédio. O genérico, o similar e o remédio de referência. Vamos nos aproximar, ficar mais próximo aqui do Dr. Davi, para a gente ficar aqui muito mais à vontade. Boa tarde, Dr. Davi. Boa tarde, Chagas Lopes. Boa tarde, Wagner. É um prazer a presença de vocês aqui e por um assunto bastante interessante que eu acho que é sobre os medicamentos, principalmente sobre o genérico. A diferença entre do genérico para o remédio de marca e para o remédio similar? Bem, primeiro vamos dizer o que é que eles têm de igual. O que eles têm de igual é o princípio ativo. Ou seja, todos os 3 têm a mesma substância que é responsável pelo efeito no organismo. Um antibiótico, por exemplo, vai ter o efeito para eliminar o micro-organismo. O anti-inflamatório, contra a inflamação. O analgésico, contra a dor. Então, todos os 3 têm o mesmo princípio ativo, ou seja, a mesma substância responsável por esses efeitos. Ok? Agora, o que é que faz diferente deles? Primeiro, o de referência, também chamado de marca, também chamado de, alguns chamam de ético, não acho muito legal, porque seria dizer que os outros são aéticos, e todos são éticos, né? Então, essa aí, a diferença principal é que o primeiro, o de referência, ele foi o que deu origem aos outros medicamentos. Ele foi o que fez os testes, foi criado pela primeira vez nos laboratórios. E foram lá que foram feitos todos os testes, inclusive com as pessoas, com os animais, todos aqueles testes que são necessários para produzir o medicamento. E por conta disso, o de referência, ele fica comercializando durante 20 anos. É a patente. Só ele pode produzir. A partir da patente, encerrada a patente, aí outros laboratórios, podem produzir esse mesmo medicamento. Isso já a patente tendo terminado. Então o genérico tem que ser uma cópia igual, semelhante, com todos os testes. Evidentemente que não aqueles testes que foram feitos nas pessoas, nos animais, mas os testes de bioequivalência, para que tenham o mesmo valor e a mesma composição. E a mesma composição, o mesmo princípio ativo, que é a substância que tem um efeito, que vai agir sobre o nosso organismo. E o genérico. E o outro também, o de similar, ele também tem que ter o mesmo princípio ativo. O que ele tem de diferente é que ele pode mudar alguns expedientes, que é ingredientes na realidade do medicamento. Porque as quantidades dos medicamentos, os princípios ativos são miligramas. Miligramas é a milésima parte de 1 grama, você vê como é pequeno. Então precisa de outras substâncias que venham acompanhá-lo para aumentar o seu tamanho, o volume. Então, essa substância que aumenta o volume, o chamado expediente, ele pode ser, por exemplo, no similar, ele pode mudar um pouco. Por isso pode mudar o formato, o tamanho, o vencimento, a embalagem. Então, essa é a diferença. E que o similar também pode ter uma marca. Pode ter um nome de fantasia, como teve o medicamento original. Já o genérico, como é o próprio nome do princípio ativo, então não pode ter marca, não. Por isso ele não pode fazer propaganda. Ele não tem marca, não tem o nome. Ibuprofeno é ibuprofeno. Aspirina é aspirina. Não pode mudar o nome. Já os outros, os de marca e os similares, pode mudar bastante isso aí. A experiência do genérico é realidade do Brasil? Não, o genérico surgiu no Brasil em 1999, mas muito antes, já na Europa, nos Estados Unidos, já existia o genérico. Um farmacêutico pode prescrever, o senhor como farmacêutico tem autoridade para isso, pode prescrever um remédio genérico? Na realidade não é prescrever, o farmacêutico não pode prescrever o medicamento. O que ele pode é fazer uma substituição. Se vem um médico, o médico coloca o nome de referência, e o farmacêutico quer colocar um genérico, ele pode.
E quando é que não pode? Se o médico de punho, de escrever na receita, de seu próprio punho, escrever que não quer que mude, o farmacêutico não pode mudar. Ele só pode alterar, só pode substituir o medicamento se não tiver nenhuma dessas observações feita pelo médico. Quer dizer que o consumidor pode chegar no balcão de uma farmácia com a receita médica de um remédio de referência e o farmacêutico pode sugerir um genérico, né? Pode. Tanto o farmacêutico pode sugerir o genérico, como o próprio cliente, paciente, pode também pedir o genérico. Então, agora, só o farmacêutico na farmácia pode fazer essa substituição. O senhor particularmente, qual é que tem mais credibilidade? O genérico, o de referência ou similar? Bem, isso é muito polêmico, né? Então isso aí não depende, eu fiz vários estudos para ver isso, né? Por exemplo, alguns médicos e algumas instituições não aceitam muito. A credibilidade junto a alguns grupos de médicos, ele não é muito boa. Então, por isso que algumas pessoas ainda resistem a usar o genérico. Contudo, os próprios conselhos regional de medicina, os conselhos regionais de medicina, a Organização Mundial de Saúde, a Anvisa, todos esses órgãos, eles aconselham o genérico, que podem usar o genérico com a mesma segurança, porque ele tem a mesma segurança e a mesma qualidade. Ele age da mesma maneira que o de referência. Eu tenho notado porque muito consumidor torce o nariz quando é prescrito um remédio genérico. Me diga aqui com toda sinceridade, o remédio genérico, para quem tem uma doença crônica, tem um efeito de um medicamento de marca? Bem, eu vou responder com uma observação. Eu uso o genérico. Aqui mesmo, eu uso um medicamento para pressão, que é o genérico. Entendeu? Rosuvastatina. Então, ele existe, o nome dele é Crestor, e eu uso o genérico. Então, eu digo por mim logo que eu acredito no genérico. Isso não só da minha cabeça, mas baseado em vários estudos que eu fiz, vários órgãos de credibilidade que vêm aconselhando a utilização do genérico, porque ele é muito mais barato, 30%, 40%, às vezes chega até 60% mais barato. Então, por conta do preço e por conta da qualidade ser a mesma, eu acho que o genérico deve ser usado. Você usa com a maior tranquilidade do mundo e sem nenhuma desconfiança, porque afinal tem o mesmo princípio ativo, não é, doutor Davi? Com certeza, tem o mesmo princípio ativo feito os testes. A Anvisa só libera o medicamento depois que faz todos os testes. Não é aleatoriamente que ele vai ser produzido e comercializado. A Anvisa pede que ele faça todos os testes, é obrigatório que faça todos os testes para que aquele medicamento seja liberado. É tanto que desses 18 anos, 19 anos de medicamentos genéricos, 821 ou 41, se não me engano, já foi cancelado pela Anvisa, porque não tinha a qualidade que a Anvisa exigia, ou seja, a qualidade igual ao medicamento de referência. Todo consumidor é desconfiado. Por que é que os remédios genéricos são mais baratos? Ah, muito boa a sua pergunta. Primeiro, é porque o laboratório que deu origem, ele gastou muito dinheiro, certo? Para fazer a pesquisa, ele gastou muito dinheiro, foi milhões e milhões de dinheiro. Esse é o primeiro motivo, é o gasto que ele teve. Por isso que ele pede a patente, para ter um retorno do que ele gastou. E tem uma outra coisa, também são os custos que ele tem com a publicidade. Veja só, eu vou aqui dar um exemplo interessante. Chegou um paciente e pediu Advil. Advil é um medicamento que é o mesmo ibuprofeno. E eu disse, por que você não toma aqui esse genérico aqui, ibuprofeno? Não, eu quero o Advil, porque aquele corredor Bol, não sei o nome primeiro dele, não sei o que, Bol, sabe aquele que foi campeão várias vezes, né? Ele faz uma propaganda dizendo que o bom é o Advil. E eu quero o Advil porque
o Advil é o bom porque ele diz que o melhor que tem é ele. Então o genérico não pode fazer propaganda. Já o outro faz. Então isso aí encarece muito. Quantos milhões não recebeu esse corredor, o Bol? Me desculpe, eu não sabia o primeiro nome dele. Mas quantos milhões ele não ganhou? Enquanto isso, o Buprofeno não faz propaganda. Economiza na propaganda as rádios, as televisões, todos os meios de comunicação fazem propaganda e aquilo ali é muito caro. Sai propaganda na Globo, todos os jornais do mundo e nas televisões. Além disso, outra coisa que encarece é que eles também fazem eles financiam um congresso de médicos, tem também aqueles folhetos, para propaganda, paga os propagandistas que vão visitar os médicos. Isso aí só quem faz isso são de referência. Então isso encarece muito por isso, não encarece pela qualidade. Porque às vezes a pessoa pensa, se é barato, eu já vi muita gente dizer, não, isso aqui não presta não, só é bom que é caro. Mas é caro por quê? Porque gastou muito em pesquisa, porque para descobrir o medicamento foram eles que produziram o medicamento a primeira vez, para produzir o medicamento, para divulgá-lo muito caro na imprensa, e além disso ele faz outros financiamentos, então tudo isso torna muito mais caro, mas a qualidade é a mesma. Vamos agradecer aqui ao Dr. Davi pelos esclarecimentos, ele que é farmacêutico e bioquímico, uma pessoa realmente ideal, um profissional ideal para tirar essas nossas dúvidas, porque afinal todos nós consumidores temos muitas dúvidas em relação aos genéricos, aos similares e aos remédios de marca. Foi realmente uma conversa bastante proveitosa, queremos agradecer aqui a sua acolhida aqui no seu empreendimento, na sua casa, desejar muito sucesso não só no seu empreendimento aqui, como também no seu trabalho literário. Bem, antes de agradecer aqui a sua presença, porque eu tenho que agradecer porque eu gostei muito dessa entrevista, porque eu gosto de dar esclarecimento, mas eu queria fazer uma pequena observação. Eu respeito as pessoas, os médicos, as pessoas que preferem o outro, né? Quer dizer, eu não vou dizer aqui, eu não querer ser o dono da verdade. Eu estudei, pesquisei, acredito, é tanto que eu uso, ok? Mas eu não posso dizer que sou o dono da verdade. Mas através das pessoas, dos órgãos que defendem e das pessoas e da minha credibilidade pessoal, eu acredito no genérico, mas respeito os médicos e as pessoas que porventura achem que deve usar ainda o de referência. Aí eu quero agradecer a vocês essa oportunidade aqui e para todos que estão nos ouvindo aqui também essa nossa entrevista. Muito obrigado pela essa oportunidade. Tá bom, aí a conversa com o Dr. Davi Vasconcelos, farmacêutico e bioquímico. Desejar a você que nos acompanha nas redes sociais muito sucesso. Nosso trabalho está todinho produzido no YouTube. Faça questão de vislumbrar tudo, visualizar tudo. Pois muito obrigado e sucesso aí para nós todos.